Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Senhor nosso Deus, tua palavra é lida, Escrituras sagradas, palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. E suplicamos que o Senhor nos fale ao coração na noite desse dia, pois precisamos da tua intervenção, da tua instrução e da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Lá em casa, nós, desde pequeno, sempre gostamos de viajar. É um costume que nossos pais, meu pai e minha mãe, tinham sempre, na medida do possível, e com aperto também, pois eles valorizavam esse tempo em família. E na nossa época, a gente viajava sempre para algum lugar diferente. Geralmente, criança gosta de praia, não é verdade? Mas sempre tentando conhecer lugares diferentes, cidades diferentes. E nós traçávamos, naquela época, o plano de onde passar e como chegar nos locais que nós desejávamos, ano após ano, nas nossas viagens, usando, eu era criança, o mais velho, na época eu lembro muito bem, não o Google Maps ou Waze, esses aplicativos que nós temos hoje que auxiliam tanto, não é verdade? Com mais precisão. Nós usávamos um guia chamado Guia Rodoviário da revista Quatro Rodas. Lembra, Marcelo? Nós usávamos esse guia. Era um cadernão grandão assim, um livrão grandão. E aí eu gostava de até folhear ele sempre e ver ali os mapas. E assim a gente traçava os planos e víamos as rotas de como chegar aos locais pretendidos. Assim a gente costuma fazer, não é verdade? Entrávamos todos numa TL azul piscina, que o papai tinha lá, e a gente amava viajar dessa maneira. Demorava, mas era muito bom. Só que, quando a gente vai para a Bíblia,
nós vamos ver uma viagem muito interessante, que não é a que está relacionada aqui, tem a ver com bisavô deste menino que nós acabamos de ler a história, esse menino que tinha, na época que nós lemos aqui, 17 anos. O bisavô dele, Abraão, recebeu um chamado de Deus. Abraão, Gênesis 12, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar lá, eu vou engrandecer o teu nome, e você vai ser uma bênção naquela terra. Qual que era o destino? Está escrito o destino? Não. Qual que era o caminho? Está escrito o caminho, a rota? Não. Além de, na época, não ter mapas como nós temos hoje, Abraão foi chamado por Deus para ir para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele tinha que sair. E ele saiu por fé. Caminhou por fé e chegou por fé. Se você analisar, o texto que nós acabamos de ler narra a história deste menino de 17 anos que teve um sonho. E é interessante que Deus fala para ele, ó, este é o sonho, essa vai ser a visão. E aonde eu te quero? Se você interpretar o sonho, os irmãos interpretaram corretamente, por isso ficaram bravos. O pai dele interpretou corretamente, por isso ele ficou bravo. Mas como o pai amava o filho, não falou nada. Mas os irmãos ficaram enfurecidos. Pois no sonho, José, ele, como um feixe de palha ali, né? O feixe dele se levantava e o de seus irmãos se dobrava. No segundo sonho, há uma lua, há um sol, que também se prostram ante ao feixe dele, ante a ele. Isso se tornou realidade? Sim ou não? Se tornou realidade, você que está em casa? Sim. Só que Deus falou, José, é assim que eu te quero e é assim que eu vou te usar. Este é o sonho. Mas Deus mostrou qual era a rota. Deus mostrou qual era o processo. Espera aí, gente. Isso aqui traz uma certa indagação aos nossos corações, talvez tenha trazido ao seu, porque é assim que Deus age em nós. Deus fala, é isso que eu quero, mas Deus não fala como vai ser o processo. Deus não te avisa qual o percurso. Ele vai te usando, ajudando e provando no processo. E se você conhece bem essa história de José, você vai ver e você vai se lembrar que essa história foi recheada de momentos dificílimos. Ou seja, José teve problemas seríssimos até se tornar realidade aquilo que Deus tinha chamado ele para realizar. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi escravo, ele foi preso injustamente. Nós conhecemos a história, não sei se você nos assiste, não tinha lido essa história, te desafio hoje ainda, depois deste culto, leia. São alguns capítulos, a história de José, que começa aí por volta do Gênesis 32, por aí, e vai até praticamente o final, vai até o final do livro de Gênesis, mas é uma história impressionante. A história de José é a minha história, é a sua história. Tem um processo, meu irmão. Tem um interregno. Talvez você esteja aqui e você esteja pensando assim, poxa, pastor, mas eu ainda não sei o que Deus quer de mim. E eu diria para você
que se você ainda não sabe o que Deus quer de você, é porque talvez você ainda não se ateve e esteve ali atento, pois com certeza Deus já lhe falou. Comigo? Ele já tinha com toda certeza falado, mas eu consegui entender, ouvir a voz de Deus, ouvir esse plano que Ele tinha para a minha vida aos 19 anos de idade. Aos 19 anos, Deus começou a ministrar ao meu coração, usando até pessoas, usando situações, usando circunstâncias, que eu entendi. Tá bom, Senhor. Uma das situações, eu estava sentado numa carteira da UFJF, prestando, na época, eram 2 estágios, não existia nem nada disso. A gente fazia o primeiro estágio, tinha passado, você fazia a segunda etapa que ele falava, do vestibular da Federal, e eu estava sentado lá e Deus falou assim, não é isso que eu quero para você. Eu entendi literalmente. E aí, naquele ano seguinte, naquele ano mesmo, eu fui conversar com o meu pastor, fui prestar o vestibular de teologia para cursar o curso de teologia, pois eu entendi ali, ficou claro, o que Deus queria da minha vida. Mas até que isso se chegasse, e está chegando ainda, há um processo, que só eu, ou talvez minha esposa, lá em casa, meus pais, tenham visto e tenham percebido como foi esse processo. Eu te desafio na noite desse dia a buscar esse entendimento de Deus, de qual é a vontade dele para a sua vida. Porque, meus irmãos, se nós não entendermos isso, nós nunca seremos de fato realizados. Porque se podemos dizer que alguém será totalmente completo e satisfeito e feliz na vida, é aquele que entendeu qual é o chamado do Criador para ele. Pois nós fomos criados com um projeto, nós fomos criados com um propósito, nós fomos salvos com um propósito. Todas as vezes que você vai ler na Bíblia Sagrada o texto bíblico falando sobre escolha de Deus, eleição divina, predestinação, vai sempre falar, eu escolhi porque eu quero fazer isto. Eu escolhi porque eu quero adotar filhos através dele. Eu escolhi porque eu quero que ele dê fruto. Eu escolhi porque eu tenho um plano na vida dele. É isso com José, meus irmãos. 13 filhos, na época eu tinha 12 ainda. Jacó, casado ali com 2 mulheres. E aí você vê uma confusão, uma disputa entre as duas. Começam a ter filhos. Na verdade, uma só tinha filho. A outra não tinha. Aí ela pegou e deu a empregada. E aí teve filhos da empregada. Aí depois a outra que resolveu dar a empregada também. E aquela confusão, e foi nascendo filho, até que Deus falou, Raquel, agora é contigo. A mulher que ele amava. Raquel engravidou-se. E nasceu seu primeiro filho, José. Depois vai nascer Benjamim. Mas na época, haviam esses 12. E o texto bíblico fala que Israel, que é o nome pelo qual Deus colocou em Jacó, depois da sua conversão, Jacó teve uma experiência com Deus, uma conversão genuína, e enquanto ele teve um sonho e lutou com Deus e viu a glória de Deus, e Deus falou, seu nome agora vai ser Israel, que significa príncipe de Deus. Ora, Israel, o príncipe de Deus, amava mais a José que a todos os seus filhos, seus 12 filhos, porque era filho da sua velhice. Há 2 questões aqui. Era filho de Raquel, não está escrito aqui, mas a gente sabe que ele tinha, de fato, um amor muito grande por Raquel, e era filho da sua velhice. Gente, quem é mais velho, se for ter filho, tenha muito cuidado. Conhecemos o ditado que tem um certo sentido de verdade. Assim, não é verdade verdadeira, mas tem um sentido ali por trás, onde a gente começa a dizer, e diz assim, pai e mãe educa e avô estraga, né?
Porque, geralmente, o papai e a mamãe que educou os filhos, agora eles já estão mais velhos. E mais velhos, eles têm um coração mais mole. E criar filho com um coração mole é complicado. Porque é um desafio grandioso a criação de filho. O filho precisa entender ali a responsabilidade do pai, e o pai precisa passar isso. A seriedade que é a criação com amor, com muito carinho, com muita consideração, mas também com disciplina e também com limite. Então, assim você vê Jacó criando José. É o meu menino, é o meu tesouro. E aquilo trazia um ciúme. E aí piorou a situação, porque há um segundo episódio que fala que os filhos de Zilpa e de Bila aprontavam lá na hora de apacentar e trabalhar com os rebanhos. E aí esses 4 aprontavam, que eram os filhos das empregadas ali, e José ia lá e relatava, delatava, o delator. Outro problema. E aí surgiu o terceiro problema, foi que ele teve aquele sonho. E ele relatou aquele sonho. Talvez você pense assim, poxa, mas por que José foi falar o sonho? Meu irmão, fazia parte do plano, tá? E eles ficaram tão irados que eles resolveram matar. Vamos matar esse moleque. Depois, não, vamos pensar direito aqui. Um deles falou, não vamos poder fazer isso não. Estava passando lá um senhor de escravos, um mercadante, e eles falaram, vamos vender ele. Nós vamos ganhar um dinheiro e não matamos. Mas o que nós vamos falar com o pai? Vamos falar que ele morreu. Vamos pegar lá um sangue de um animal, sacrificar, vamos sujar a roupinha bonita dele, aquela túnica talar de mangas compridas de sangue. E aí a história do capítulo 37, ela tem a intriga na família de Jacó, os sonhos de Jacó, que é chamado sonhos de Jacó aqui, interessante, né? O texto bíblico fala, teve José um sonho. Então, o texto bíblico lá em cima fala dessa história, desse sonho. O atentado dos irmãos a José, Gênesis 37, 12 a 24, que eles primeiro tentam algo, jogam no buraco, depois vendem ele, por final. José, então, é vendido por seus irmãos, versos 25 a 28, e, por fim, o capítulo 37, essa história termina com a tristeza de Jacó, o pai. E aí a história termina, então, no verso 29, dizendo que, tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José já não estava lá nela, então rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Esta é a história. Jacó se entristece e ele não se recupera dessa tristeza. Se você ler a história, você vai ver que Jacó não se recupera facilmente. Ele depois vai se adaptar e ele não consegue se recuperar. Até que nasce Benjamim. Mas, irmão, a partir daí, nós vamos ver, resumidamente, abrindo aqui esse parêntese, para resumir essa história, a maioria conhece, José vai parar no mercado, é vendido para um homem do alto escalão lá do Império do Egito.
alto escalão de Faraó, Potifar. Ele vai trabalhar, e aí há um texto que se repete algumas vezes. Tudo que José punha a mão para fazer, Deus o prosperava. José, se tornou escravo? Sim. Mas com pouco tempo ele já era gerente na fazenda. Já não era mais escravo. Porque Deus abençoava e o patrão via. E o patrão também era abençoado. Olha que tremendo, meus irmãos. Quando um servo de Deus anda com Deus, aonde ele trabalha, o lugar fica melhor. Prospera também. É abençoado também. Está na Bíblia. E aí, tudo que era de Potifar passou para a mão de... você que vai cuidar, José. Se você é o meu mordomo. A expressão mordomo, ela começa a ser relatada na história da humanidade aqui com José. José foi o primeiro mordomo. Está na Bíblia. Tudo estava na mão dele, mas não era dele. Assim somos nós nessa terra, meu irmão. Tudo está nas nossas mãos, o carro está na nossa mão, a casa está na nossa mão, os filhos estão na nossa mão, mas não são nossos. Tudo somos mordomos de Deus, assim como José. E tudo que José punha a mão para fazer, Deus fazia prosperar. Você quer essa bênção, meu irmão? Seja fiel a Deus. Anda com Deus como José andava. Ele não reclama, José não murmura, José não tem sentimento. Talvez até tenha algum momento, mas não há registro nesses capítulos aqui que nós vamos ler, nenhum registro de José tendo um sentimento de autocomiseração. Quer ficar reclamando. Poxa vida, é só comigo. Tem isso na Bíblia? Nenhuma vez. Ele trabalhava, ele se esforçava e Deus abençoava. Aí chamou a atenção da dona patroa. Não dele, mas do Potifar. E ela tentou, até que partiu para cima e ele foge, e ela rouba ali, arranca um pedaço da roupa e fala, esse camarada... seu funcionário principal, que você deu todo o privilégio, ele tentou me agarrar. Para onde José vai? Cadeia. Poxa vida. Mas lá também Deus estava com ele. Deus não abandonou José no processo, meu irmão, está entendendo? O processo foi difícil. Deus permitiu aquele processo, aquelas provações, porque Deus tinha planos para José, grandiosos, e ele precisava passar por aquilo. Você precisa passar pelo que você está passando. Tudo faz parte do processo, do aprendizado, do plano que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Deus tem para a minha vida, Deus tem para nós, Deus tem para você. Ele foi parar na prisão. Mas lá também, tudo que ele colocava a mão, Deus o quê? Oh, maravilha! De maneira com que o capataz ali, aquele que estava ali, o carcereiro, cuidando daquela prisão, não precisava ter em conta do que José fazia, porque José era confiável, José era ético, José era um homem de Deus. E aí o carcereiro falou assim, você vai me ajudar aqui, é você que vai gerenciar essa prisão aqui, mordomo. Olha que bênção, meu irmão. Para de reclamar. Falo para mim também. Para. Chega. Está no processo, irmão. Está no processo. Deus tem um plano para a sua vida, vai chegar nesse plano, Deus já te deu o sonho, Deus já te deu a visão, deixa as coisas acontecendo, deixa Ele trabalhando, e enquanto isso, seja fiel, seja animado, seja disposto, não fique reclamando e murmurando, e Deus vai te usar e vai te abençoar, e tudo que você colocar a mão para fazer, Deus vai abençoar. Tudo isso fazia parte da preparação. Eu acho engraçado, meu irmão, quando alguém começa a se sobressair em alguma
situação, fica rico. Aí o sujeito, a gente olha para ele, outras pessoas olham para ele e falam assim, poxa, fulano é de sorte. No mínimo roubou. Eu sei que tem gente que rouba para ficar rico, tá, gente? Mas a maioria trabalha. Usa a cabeça, porque não adianta só trabalhar, tem que usar a cabeça também. Tem uma bênção ali de Deus. Tem um processo, gente. Nós temos que parar de olhar para o outro. Eu conheço tantas pessoas frustradas, amarguradas, com ódio no coração. Eu sou pastor, a gente atende muitas pessoas, e a gente conversa, faz muito aconselhamento cristão, muitas sessões de aconselhamento, e eu atendo muitas pessoas, já em outras cidades, que eu já pastorei algumas outras cidades, Deus já me deu esse privilégio, e a maioria das vezes ali, quando você pega uma situação como essa, você vai conversando com a pessoa fala assim, poxa vida, eu trabalhava com fulano, e o fulano conseguiu enriquecer. Por que Deus permitiu aquilo? Gente, que miséria, que sentimento mais mesquinho, pobre, fraco. Aí fica guardando aquilo. Aquele ciúme, aquela inveja. Não vai para frente não, gente. Tem um processo, para todo mundo tem um processo. Alguém que está sobressaindo, talvez no seu trabalho, talvez não está riqueza. A riqueza não é só dinheiro não, tá, gente? Talvez não. Essa é a pior delas, a pior parte, a piorzinha. Deus tem muitas outras coisas além do dinheiro. Às vezes você está sobressaindo, está trabalhando bem, e está fazendo um serviço bom, está crescendo no seu trabalho, está desempenhando um papel abençoador aonde você está, e as pessoas olham para você, aconteceu tão rápido, né? Não olha o processo, não conhece o processo, não sabe que o sujeito saiu lá, vendia. Eu conheço um sujeito que se tornou a história dele, né? Um dos mais ricos do Brasil, a família mais rica do Brasil, que ele chegou no Brasil, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha nada, e ele via no porto as batatas ruins sendo jogadas fora. E ele falou, poxa vida, só porque tinha uma amassadinha ali que ia para a Europa, ia para outros lugares, tinha um detalhezinho ali. Ele começou a pegar aquelas batatas durante o dia, levava para o seu lugar onde ele estava morando ali, cortava elas direitinho, descascava e levava para os restaurantes. Está aqui, ó, a batata já cortadinha, que ele não tinha pago nada por ela. Procure essa história aí. Família das mais ricas, a mais rica do Brasil, considerada. Começou assim. Tem um processo, gente. Tem um processo. Você está no processo? Deixa Deus trabalhar. A história de José, então, para a gente concluir, ela vai caminhando na Bíblia, até que José é preso, nós estamos já com José preso, ele vai ter 2 companheiros de prisão ali, de cela, um padeiro e um copeiro, que tinham aprontado lá com o faraó, eram funcionários do governo, alto escalão ali, padeiro, copeiro do rei, e eles tiveram um sonho naquela prisão, e eles passaram esse sonho lá na prisão, e José falou, o sonho é esse, a definição, porque José tinha Deus, tinha a revelação de Deus, a definição é que o padeiro vai morrer, e o copeiro vai ser perdoado a sua dívida, e vai ser restituído ao seu trabalho. Copeiro, quando você for restituído, se lembra de mim. O que aconteceu? O padeiro morreu, o copeiro foi restituído e se esqueceu.
Talvez você esteja assim. As pessoas se esqueceram. Até pensando assim, Deus se esqueceu também. Mas na hora certa, meu irmão, minha irmã, Faraó vai sonhar. E quando o Faraó sonhar, o copeiro vai se lembrar. E quando o copeiro se lembrar, ele vai dizer: Faraó, você está preocupado aí porque não tem ninguém que revela o seu sonho? Eu conheço um. Eu estava preso lá, eu e o padeiro. Nós dois tivemos um sonho. E o José respondeu. José revelou. E aconteceu do jeito que ele revelou. Ele pode. Faraó vai sonhar. O copeiro vai se lembrar. O copeiro vai falar. E você vai ser chamado. O processo está caminhando. A pandemia está aí, o processo está caminhando. Está acontecendo. Queridos, Deus tem tratado com cada um de nós. E o que nós precisamos é isso. Nós precisamos entender qual é o plano. E até diante dos nossos próprios erros, Ele pode restaurar. A história de um homem que nasceu em 1720, John Newton, e se tornou um dos maiores traficantes de escravos africanos, pois até aquele momento havia escravos, havia uma legislação de escravos no mundo inteiro, até que começou a escravidão dos negros africanos. E esse camarada, ele passou a ser um dos principais que transportavam os negros da África para as Américas, para os lugares onde eles iriam trabalhar. Um homem mau, rude, que no navio falava mal de Deus, dizia mal da Bíblia e menosprezava a Deus e menosprezava as pessoas, os seres humanos que ali estavam naquele navio. Torturava, rude, mau, terrível. Mas houve uma tempestade em uma daquelas viagens. Aquele homem teve uma experiência. Aquele homem se prostrou em seu orgulho, em sua vaidade. Aquele homem foi transformado. Aquele homem teve aquele processo de não se aceitar por tamanha maldade. E aí Deus foi trabalhando naquele coração, transformando e trabalhando, e Deus lhe deu uma canção, uma letra, que, de acordo com a maioria dos músicos cristãos, é a canção mais famosa de todas, canções evangélicas. A canção, a melodia, a gente conhece, mas a letra da canção diz assim, para você ter uma ideia: quão doce é o som daquele que salvou um miserável pecador, maravilhosa graça, amazing grace, John Newton. Se você não escutou essa canção ainda, você está perdendo tempo. Maravilhosa graça. Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão. O dia mais importante da sua vida não é aquele dia que você está sonhando, é hoje. O local mais importante é aqui, é onde você está. E o momento mais importante é o agora. Agarre essa oportunidade que Deus está te dando. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida. Peça a Ele para te revelar qual é o plano, qual é o desejo, qual é a visão que Ele tem para você. Os problemas pessoais de Davi foram extremamente importantes para a história de Davi. Os problemas são treinamentos para conquistar níveis mais altos em Deus. Davi, ele enfrentou um gigante porque Deus tinha dado a oportunidade dele salvar uma ovelha de um leão e de um urso.
E ele disse: eu já venci o leão. Eu já venci o urso. Saul, pode me mandar. Deus é comigo. Deus é contigo. Deus te use com poder e graça. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ele sabe tudo que você precisa, meu irmão. Ele é melhor do que ninguém, melhor que você mesmo. Sabe o que é melhor para você. Conta a história, eu vou contar para você, não sei se é verdade, se não for, não tem problema. A história tem um ensinamento bom. Eu ouvi essa história. E a gente vai orar depois de eu contar essa história. Então, diz a história antiga, que aqueles carros antigos, o sujeito estava na estrada, e aí o carro quebrou. E ele parou, abriu o capô daqueles carros antigos e começou a tentar mexer e nada, não conseguia resolver. Já estava algumas horas ali, até que passou um outro carro. E o outro carro parou. E o moço foi até ele. O que está acontecendo? O carro quebrou. Eu não sei o que aconteceu. Eu posso olhar? Eu já tentei. Se quiser olhar, pode olhar. Mexeu ali, mexeu lá. Tenta ligar. E o carro, pegou. Mas o que você fez? O carro pegou. Como é que você arrumou? Aí o Senhor disse para ele: eu criei o carro, Henry Ford é o meu nome. Eu não sei se é verdade, mas se não for verdade, pelo menos tem uma lição. Qual que é a lição? Essa é verdade. Foi Deus que te criou. Foi Deus que me fez. Ele sabe o que é melhor para o seu casamento. Ele sabe o que é melhor para a criação dos seus filhos. Ele sabe o que é melhor para você no seu plano de profissão. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para o seu dia a dia, para o seu futuro, para o seu hoje, para o seu amanhã. Ele conhece. Ele tem um plano para a sua vida. Deixe de lado a miséria da alma, a autocomiseração. Seja como José. Eu sempre orei isso, meu irmão, desde minha conversão. Eu quero ser como José, que enfrentava a vida de peito aberto, com alegria. Porque ele tinha um sonho, meu irmão. Ele não desistiu, em momento nenhum ele desistiu, porque lá atrás, com 17 anos, Deus tinha falado com ele. Vai chegar lá. Vai chegar lá. Eu não preciso me preocupar. Vai acontecer. Você pode se colocar de pé para orarmos? Oh, Senhor. Perdoa, Senhor. Por vezes nós estamos como o povo de Israel. Uma viagem de 40 dias. Está se transformando em 40 anos. Porque nesse processo de aprendizado e crescimento, nessa viagem tão extraordinária, que tem problema? Tem. Todos temos, mas faz parte do processo, faz parte do plano soberano, do Deus soberano. E nós estamos aqui rodando em círculos, porque ainda não conseguimos compreender. Por isso, Senhor, perdoa-nos. O Senhor perdoou aquele homem que escreveu essa canção. Nós não perdoaríamos, nenhum de nós o perdoaríamos, mas o Senhor resolveu perdoar.
Ele mesmo não acreditou nesse perdão. Custou para acreditar. Até que aceitou a graça, maravilhosa graça. Nós queremos aceitar a sua graça nessa noite. Nós queremos aceitar a sua graça. Em o nome de Jesus. Ajuda-nos. Fala-nos ao coração. Que nenhum de nós, nenhum dos teus filhos saia desse culto, termine esse culto sem entender e ser avivado no coração qual que é o plano que o Senhor tem. Nós não precisamos saber o caminho, nós não precisamos saber a rota, porque o Senhor não fala a rota mesmo, está escrito na tua palavra que o Senhor nos dá orientações. Mas é isso que nós queremos o Senhor conosco, dia após dia, assim como o Senhor esteve com José, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.